a proposta da gente para essa segunda jornada é isso, é a gente construir as linhas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa, certo? Então, vou já falar o que são linhas. Estou resgatando aí para vocês o nosso cronograma, a gente está começando essa atividade hoje, dia 3 de maio. Vamos fazer a seleção dos descritores, vou mostrar para vocês todo esse processo, né, para como é que a gente vai trabalhar, tá? No dia 17, então, reforçando, tá? Próxima segunda-feira nós não temos encontro, vocês vão usar o tempo que vocês estariam com a gente, né, aqui presencialmente, né, por via virtual, para fazer as suas atividades referentes ao grupo, tá certo? E, claro, agora que a gente tem aí liberação de aula prática, que vocês estão reorganizando a vida de vocês, a gente vai precisar se ajustar. Então, eu já vou ter que estar no campus, já vou me organizar para estar lá mais cedo, vai ter todo um processo de organização aí para vocês também. Nós só temos encontro agora dia 17, né, ou seja, daqui a 15 dias, no qual a gente vai dar um feedback, vai dar um retorno com relação ao que ficar para hoje, né, o que eu vou conversar com vocês hoje, vocês vão trabalhar nesses próximos 15 dias, e no dia 17 a gente vai conversar sobre isso. E vamos começar a organizar o texto para a composição das linhas. A gente vai começar a escrever o que é a linha de pesquisa no dia 17. E a proposta é que no dia 31 de maio, né, ou seja, já aí no final do mês, a gente tem as linhas de pesquisa concluídas. Essas linhas, elas vão ser submetidas, né, ao Conselho de Ensino e Pesquisa da Unifametro para elas serem aprovadas ou não. Então, é algo também que vai passar ainda, né, por uma avaliação, tá certo? Então, aqui é para vocês entenderem como é que se dá esse processo, tá? Então, a atividade é essa, né, desenvolvimento das linhas de pesquisa. O que é uma linha de pesquisa, gente? Uma linha de pesquisa, ela é, né, de uma forma textual, a representação dos temas de pesquisas, dos estudos, né, do objeto ali de análise, de um grupo de pesquisa ou não, não necessariamente eu tenho que ter um grupo para poder desenvolver uma linha. Um projeto de iniciação científica, ele pode ter uma linha de pesquisa. Não precisa que você tenha vários projetos, né? Então, a ideia da linha de pesquisa é que você consiga ali apresentar, né, organizar quais são os temas dos estudos científicos de interesse para desenvolver projetos. Então, nós somos um grupo de pesquisa, né, um grupo de estudos e pesquisas que estão agora, né, nesse momento, definindo, iniciando esse processo de definição do que é que a gente quer estudar, é basicamente isso. Então, o que é que a gente quer estudar quando eu quero estudar gênero, política e epidemiologia? É muito amplo. Então, eu não vou dar conta de estudar tudo. Então, a gente já falou, né, que cada um tem aí interesses diferentes, né, perspectivas diferentes. O que a gente precisa fazer agora é tentar organizar, sumarizar de alguma forma, já que a gente não dá conta de estudar todo o universo de pesquisa sobre gênero do mundo, a gente vai organizar. O que é de interesse para nós, né? O que é que a gente vai dar conta de fazer? O que é interessante neste momento histórico do grupo? Inclusive, a partir do que a gente fez nesse primeiro exercício da leitura do Clube do Livro. Nós, né, a mente, ela foi lá pipocando, a gente ia lendo e ia vendo, nossa, né, então olha como é que isso acontecia nessa época e ainda tem relação com a atualidade, então a gente foi fazendo essa relação, então a linha de pesquisa, com essa definição, vai ficar mais claro para a gente o que é que a gente vai pesquisar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, a gente vai identificar os descritores. O que é que são os descritores, né? Quem assistiu a oficina sabe, são lá aqueles termos, palavras-chave, né, como a gente também tem como sinônimo, mas na área da saúde o termo é descritores em ciências da saúde. Então, quem é da área da saúde se guia, se norteia no território nacional, né, pelo DEX, que é esse que a gente utiliza, embora ele seja trilingüe, ele tenha português, inglês e espanhol, mas a gente acaba utilizando mais ele aqui. Enquanto nos Estados Unidos, né, em outros países de língua inglesa, a gente usa o MESH, que nada mais é que a versão inglesa do DEX, tá? É a mesma coisa. Então, a gente acaba utilizando, tanto é que agora é DEX-MESH, exatamente para todo mundo entender que é um vocabulário único, tá? Então, na página do DEX, né, aliás, a página do DEX foi a que a gente falou lá na oficina, a gente vai fazer isso agora diretamente na Biblioteca Virtual de Saúde, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso, como é simples, vocês podem fazer isso para vários outros
objetos, né, para várias outras temáticas, tá? Mas a ideia aqui é eu mostrar para vocês, óbvio, com relação ao tema da gente, né, a nossa área de interesse. Então, lá na página, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, mas eu já estou sinalizando, ó, porque eu vou deixar no PowerPoint, né, para poder ajudar vocês ao longo desses dias, onde é que vocês vão clicar para fazer a busca, ó, DexMesh, tá? Então, do mesmo jeitinho que é aqui, ó, a identificação, quando você abre a página da Biblioteca Virtual de Saúde, você tem a caixinha de busca, lá abaixo você tem busca avançada, mas a gente vai fazer a busca diretamente pelos descritores, porque o exercício agora é esse, né? A gente identificar os descritores, tá? Então, deixa eu só abrir aqui bem rapidinho, que eu tinha fechado, não sei porquê, lógico, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é este processo, certo? Vou tirar aqui a apresentação e vou botar a minha tela da Biblioteca Virtual de Saúde. Aqui, bora lá. Então, já aparece aí para vocês, tá, gente? Então, no DexMesh, pronto, eu vou clicar, do jeito que eu estava mostrando lá no PowerPoint, ó, DexMesh, e aí ele vai abrir para mim aqui, mostrando a hierarquia desses descritores, né? Então, todos os descritores em ciências da saúde, eles são organizados de forma hierárquica, ou seja, é como se eu tivesse um termo maior que ele fosse abraçando termos menores, mais específicos, certo? E lá tem uma caixinha em branco, ó, tá? Que eu vou aqui digitar gênero, que é o nosso tema central. Ah, professora, mas epidemiologia, políticas. Gente, epidemiologia e políticas, eles são transversais, certo? Então, a gente está estudando gênero e está fazendo um enfoque nas políticas e na epidemiologia. Mas a nossa temática central, né, o que realmente é a gênese assim, do grupo é o gênero, né, o conceito de gênero e as relações de gênero. Então, olha quantos descritores a gente tem quando eu pesquiso por gênero. Então, eu botei só o termo gênero, ele já aparece aqui, né? Gênero, aparece em espanhol, mas vocês vão ver aqui, ó, todos os termos, né? Eles vão aparecer em português, espanhol, e olha bem quantos termos. Eu tô descendo aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, porque às vezes o Dex ele faz dessa, né? A Biblioteca Virtual de Saúde não deixa a gente abrir a caixinha, tá? Então, eu vou abrindo aqui e vou vendo quantos termos, quantos descritores a gente tem. Então, o universo. Eu vou pegar aqui um só como exemplo para esse exercício que a gente está fazendo agora, tá? Então, vou pegar o descritor, análise de gênero em saúde, certo? Clico nele, olha o que é que aparece. Eu coloquei esse print, inclusive, também lá no PowerPoint, tá? Para facilitar para vocês verem depois. Então, aparece o descritor, a definição dele, né, a caracterização dele, os sinônimos, as categorias, os descritores relacionados, né, e mostra ele lá dentro da árvore hierárquica, inclusive. O que é que eu vou fazer? Eu vou pesquisar documentos com este descritor. Tá tudo ok aí, aparecendo para vocês na tela? Tá? Beleza. Então, olha bem, eu vou pesquisar documentos com esse descritor. Então, muito simples, eu tenho o descritor que eu selecionei, que eu poderia ter selecionado qualquer outro, né? Mas eu quis esse, análise de gênero na saúde. Vou clicar em pesquisar documentos com esse descritor. Olha o que é que ele vai abrir. Abrir uma página de resposta, né, dos resultados, aliás, com os estudos que tem esse descritor. Olha a quantidade só, 25. Então, nessa página aqui, eu vou ter, né, 25 publicações, que podem ser artigos, podem ser teses, podem ser dissertações, podem ser documentos do Ministério da Saúde. Então, aqui está bem amplo, tá? Mas só são 25. Então, vale a pena que eu veja, tá? E aí, eu vou agora olhar esses documentos. Professora pela hóstia consagrada, eu vou precisar ler os 25 materiais? De jeito nenhum, gente. Vocês vão ver os resumos. Então, aqui, ó, eu até já tinha deixado marcado, mas pode ser que quando vocês façam a busca de vocês, essa caixinha ela vai estar desmarcada. Quando ela está desmarcada, ó, ela não está azulzinha, só aparece o título, a autoria, né, e a fonte, né, ali a referência, os dados de indexação. Quando eu quero ler os resumos, eu tenho que clicar nela, ó. Eu tenho que apertar o botãozinho para ele ficar todo azul, tá? E aí eu vou ler. Ai, professora, não sei ler espanhol. Gente, o Google Tradutor tá aí para isso. O Google Tradutor,
O que era ele 5 anos atrás, 10 anos atrás, não é o que ele é hoje. Hoje ele consegue fazer traduções de quase forma perfeita. Então, se você... professora, não leio inglês, não leio espanhol, não tem desculpa. A diferença é quando é um texto muito grande, né? Porque realmente ele vai te confundir, ele não vai fazer uma tradução adequada, ele nem consegue traduzir textos muito longos. Mas se é só o resumo, olha o tamanhozinho só desse resumo. Se você copiar e colar lá, pronto, você já traduz, tá certo? Então, aqui, por exemplo, determinantes de gênero na abordagem da dor crônica. Aí a gente vai olhar assim, será que a gente vai estudar isso? É interessante para a gente ver a questão de gênero na dor? Pode ser que para a Fiamma seja, pode ser que para a Tsulene não seja. Então, é isso que a gente vai discutir enquanto grupo. A gente vai analisar as produções desses descritores, não precisa que sejam todos, tá? Não precisa que sejam todos os que aparecem lá. Vocês podem selecionar, por exemplo, professora, eu quero estudar binarismo de gênero. Eu quero ver as produções que tem como descritor binarismo de gênero. Não, eu quero ver análise de gênero. Então, vocês vão escolher quais são os descritores, e aí eu vou precisar que vocês se comuniquem. Por quê? Porque, é óbvio, a Fiamma está analisando a mesma coisa que a Tsulene, não tem muito sentido, né? Então, é bom que vocês entrem em contato para dizer, Tsulene, eu estou analisando esses, né? Então, já você dá uma olhada em outros, que é para poder a gente otimizar o nosso trabalho, porque já que são muitos descritores, né, a gente poder aí analisar uma quantidade legal de materiais, tá certo? Então, aqui, ó, o resultadozinho, professora, não vou conseguir fazer todos agora. O que é que eu posso fazer, ó? Enviar para o seu e-mail. Se você clicar aqui, ó, no ladinho tem e-mail, ó, tem uma cartinha, você manda para o seu e-mail. Então, eu já vou salvar essa busca, ó, ele já preenche aqui automático para mim, salvo lá com o nome do descritor, né, e envio tudo. Porque já que são só 25, ó, eu consigo enviar todas as referências. Mando lá para o meu e-mail, tá? Vou botar aqui análise de gênero. De gênero na saúde, né? Então, ó, quando eu boto aqui, eu coloco aqui a identificação, né? Para poder facilitar a minha vida. Clico em todas as referências e clico em enviar. Vai chegar um e-mail para mim com todo esse resultado de busca. E aí eu posso ir fazendo isso. Eu vou, se são 25 artigos, eu vou fazer 2 por dia. E aí eu analiso 2 por dia, tá? Então, essa aqui é uma forma da gente conseguir... Pronto, ó, chegou o e-mail aqui para mim. Da gente ir analisando o que é que tem produzido sobre esse determinado tema, nesse descritor especificamente, tá? Então, se a gente pode fazer isso com todos os descritores, só que é muita coisa. Então, a gente vai ter que selecionar quais são os descritores que a gente tem mais interesse, né? Então, esse exercício para vocês é exatamente também para que eu veja o que é que vocês têm interesse. Quais são os descritores que vocês acharam mais interessantes para utilizar, tá certo? E aí, eu vou mostrar para vocês que eu criei uma tabelinha, né, um quadro, na verdade, bem simples, tá? E lá nesse quadro, gente, eu peço para vocês colocarem a referência. Então, eu vou agora dar uma dica aqui de referência, de como é que vocês fazem para fazer referência sem tanta dor, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse mesmo artigo que é o segundo, né? Por que é que eu não peguei o primeiro? Nem falei disso, não sei se vocês viram, ó. Se você pegar aqui o primeiro, ele não está disponível. Professora, se não está disponível, não está disponível, gente. Não tem o que fazer, né? Então, nem olha. Nesse caso aqui é Covid-19 e gênero, né? E questões de gênero. Então, ele não está disponível para a gente, não tem como a gente analisar, tá? Por isso que eu peguei logo aqui o segundo. Eu vou aqui para o segundo. Como é que eu faço para pegar a referência dele? Esse daqui, como eu já testei, né? Já era uma coisa para tentar agilizar aqui o nosso momento. Se você clicar aqui, texto completo nele, ó, ele vai abrir. Deixa eu compartilhar aqui, né? Mudar a guia. Ele abriu numa página do Cielo. O Cielo, gente, ele é uma biblioteca digital, né? Ele é uma base de dados, acaba sendo uma base de dados, mas é considerado, classificado como uma biblioteca digital, que tem uma facilidade para a gente na hora de fazer as referências. Lá nessa barrinha aqui, ó, de serviços, ele tem uma funçãozinha como citar este artigo. Aqui, ó, como citar este artículo, né? E aí, quando a gente clica nele, ele abre, ó, todos os formatos bibliográficos, quase todos disponíveis, né? O que a gente utiliza é o ABNT. Então, beleza, já está aqui, eu só copio e colo lá na minha tabela. Não é bom?
Qualidade de vida, né? De você não precisar fazer manualmente a referência, a própria Cielo, ela já faz isso para você, então ela é muito sua amiga, né? Então isso daqui já facilita bastante para a gente, tá? Ah, professora, se o artigo não tem na Cielo, ele não faz isso, né? Não faz. Como é que a gente vai fazer? Vou mostrar aqui outra dica para vocês, tá? Não vão dizer que a professora de metodologia está enrolando a ABNT, não. Vou mostrar aqui para vocês outra maravilha da humanidade, que também ajuda a gente nisso. Só tirei, tá, gente, a aba para mostrar outra. Que é o Google Acadêmico. Professora, o Google Acadêmico dá referência. Olha bem, eu vou copiar aqui para vocês, tá? O título do artigo, certo? Eu digito aqui o título do artigo. Opa, saiu foi o link lá da coisa. O link do formulário. De novo. Deixa eu ver aqui. O meu mouse que tá ruim. Pronto. Deixa eu ver se saiu agora. Pronto. Tá aí para vocês, Google Acadêmico e o título. Então, pronto. Vamos olhar aqui, ó. Peço para pesquisar. Ele vai achar o artigo, claro, né? Um artigo indexado, ele encontra facinho. Onde é que eu sei que ele faz a referência, gente? Então, vendo essas aspasinhas bem aqui, ó, onde eu estou com o cursor, citar. Se você colocou aí o cursor, se você colocar o cursor em cima, já aparece, ó, citar. Quando você clica na aspasinha, ele abre o formato da referência. Ele coloca em MLA, APA e NBR. NBR 6023 é a normatização que a gente utiliza da BNT, viu? A BNT emite normas brasileiras, né? Então, a NBR 6023 é a que a gente utiliza para referências. Qualidade de vida? Qualidade de vida, né? Então, pronto. Isso já é para introduzir para vocês, tá? A próxima fase desse processo. Então, olha bem o que é que vocês vão fazer. Identificar os descritores, identificar o descritor, fazer a busca dentro do descritor. Então, encontrou o descritor, pesquisar com este descritor. Puf, tá? E fazer essa tabela, certo? Nessa tabela, ó, vou botar aqui de volta. Vocês vão. Pronto. Olha aqui. Isso aqui mostrando o caminho que eu fiz lá ao vivo. Eu coloquei aqui os prints para facilitar, tá? Digitei gênero. Você vai selecionar qual é o descritor. Pesquisar documentos com esse descritor. Vai aparecer lá a página, né? Ressaltando que pede para ver mais detalhes, que é para poder você ler o resumo. Você só vai ter certeza realmente se aquilo é interessante para você estudar se você ler o resumo. Mesmo que você tenha o melhor título do mundo, mas às vezes o título ele não consegue trazer todas as palavras importantes que vão dar clareza do que é que aquele estudo analisou. Então eu vou precisar ler o resumo. E aí você lê o resumo, tá? Quando você tiver interesse, então realmente eu acho que esse artigo é legal para a gente levar para o grupo por conta da temática. Você vai colocar isso nessa tabelinha. Então, vou mandar para vocês em Word, né? Exatamente para vocês poderem digitar. Então, a Fiamma, por exemplo, vai lá, a Fiamma quer estudar binarismo de gênero, ou ela quer estudar desigualdade de gênero, sei lá, por exemplo. Então, ela vai botar lá, descritor, desigualdade de gênero. Link da busca. Por que a gente está botando o link da busca? Porque já facilita para os outros pegarem também, tá? Então, você pode copiar lá o link, colocar aí, porque aí já facilita. Como esse arquivo ele vai ser compartilhado com todo mundo, né? Quando eu quiser estudar os artigos sobre isso, eu vou lá. O que a Sulene fez de atividade vai estar acessível para a Fiamma, para o Vladimir, né? Para todo mundo, tá certo? E aí, nessa tabelinha, ó, referência, já sei aí o macete da referência, né? Para não me dar dor de cabeça de ter que fazer uma a uma. Eu só vou copiar. Se não tem no Cielo, na Cielo, eu vou e boto no Google Acadêmico, e o Google Acadêmico me dá a forma de citação. Eu só copio e colo aí, tá? O assunto, gente. Então, por exemplo, esse artigo que eu usei aí de exemplo para vocês, gênero e dor crônica, é o assunto, é o tema geral dele, tá certo? Então, a gente vai encontrar gênero estudado sobre diversos enfoques. A gente precisa ver qual é o mais interessante para a gente, tá? Tipo de estudo, gente. Aqui a gente vai encontrar estudos quantitativos, qualitativos, revisões da literatura, muita revisão de literatura, né? A gente sabe que é um volume muito grande de estudos que é publicado hoje em dia. Então, você coloca lá revisão da literatura, tá? Então, é uma forma da gente ter uma ideia do corpo
de estudos, né, com relação ao tipo de método, né, com o método que é utilizado. Por exemplo, a gente pode ter muitas pesquisas, a maioria das pesquisas, com abordagem qualitativa. Porque gênero, embora seja algo que as pessoas pensem, né, que é biológico, né, que é uma coisa determinada, fixa, na verdade, não, a gente está estudando como é complexo, né? Então, pode ser que a abordagem qualitativa ela seja mais utilizada, tá? Nas considerações, vocês vão escrever por que é que, para vocês, aquele tema é interessante. Por que é que esse artigo entrou na tabela? Por que é que você teve esse interesse de ler mais sobre ele, né? E colocar ele aqui para decisão do grupo, tá? Então, pode ser que no dia da reunião do dia 17, né, com base nesse resultado de vocês, a gente diga assim, não, a gente não concorda, eu acho que isso daí não é interessante para o grupo. Vai ter que ser uma votação, todo mundo vai realmente analisar e dizer assim, realmente isso daí é interessante para a gente colocar nas nossas linhas de pesquisa. A gente precisa estudar temáticas como essa relacionadas a gênero. É isso que a gente vai fazer. Por isso que decisão do grupo vai ficar em branco, para que na reunião do dia 17 a gente entre em consenso. Exatamente para poder ver o que é que vai ser interessante para o grupo pesquisar, né? Quais são as linhas de pesquisa ou a linha de pesquisa que a gente vai escrever, que a gente vai desenvolver e dizer que o GRUGEPS, ele trabalha com estudos nesta vertente, né? Nesta temática, tá certo? Então, só aí, ó, para ficar marcadinho para vocês, tá? No PDF que eu vou mandar, como é que vocês identificam isso, tá? Então, se é artigo no Cielo, ele tem essa função, como citar esse artigo, só pega de lá. Se é Google Acadêmico, coloca lá o título do artigo e ele vai dar essas aspasinhas para você, dizendo como é que você referencia, tá? Ou seja, duas estratégias que não são as únicas, viu, gente? São as mais simples. Hoje você tem milhares de gerenciadores de referência. Essas aqui são as mais simples. É só para a gente poder começar a caminhar aqui, tá certo? Tudo bem? Eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Para poder conversarem aí com o Vlad, né? Porque se ele teve esse problema agora, pode ser que ele atrase um pouquinho, mas que vocês possam continuar, possam dar continuidade. Assim que acabar aqui a reunião, perdão, gente, eu compartilho essa gravação com vocês, colocando os arquivos, tá? Já anexando os arquivos que vocês vão utilizar. Esse PDF, né? Que é um PDF de orientação, e o arquivo em Word, que é o que vocês vão usar para poder sintetizar os resultados que vocês encontrarem. Tudo bem? E não deixem de se comunicar, tá, meninos? Não deixem de tá. Olha, vamos ver quais são os descritores que a gente vai decidir para não estar uma mesma pessoa estudando dois descritores iguais, né? Porque senão vai gerar duplicidade aí de trabalho e a gente quer otimizar o tempo de vocês, tá certo?